falar do Mengão, agora bora falar do sim, Mengão. agora sim, porque tem Flamengo e Pirâmides nesse final de semana. Quem é Pirâmides? Felipe Luiz não sabe, eu também não tenho obrigação de saber. Então, Eles mas acham aí a grande expectativa é, na grande da- final teremos PSG e Pirâmides ou PSG e Flamengo, senhores? Ah, eu acho assim, o Ah, natural... já foi, né? Flamengo e PSG, né? bicho? É, Pelo amor assim, de Deus. apesar da zica... Não, pelo apesar amor da de Deus, zica, bicho. de novo, favoritismo e palpite são coisas diferentes, mas nesse caso eles se coincidem. Eu acho que o Flamengo é favorito, eu acho que meu palpite Ele é muito favorito. é Flamengo. Eu não digo muito favorito, porque eu não conheço nada da outra equipe, né? Mas assim... O único adversário do tá Flamengo vendo? Fazendo igual o Felipe Luiz. O único adversário do Flamengo é condicionamento físico, porque é o time que está mais desgastado. Mas tirando isso, ele é muito, mas é muito, Não, mas é muito. é, O sim. Pirâmides não jogaria a Série C do Brasileiro. Aí... Fala Pesado, hein? Meti um louco sério. aí. Não aguentaria a Série C do Campeonato Brasileiro. E é um cara que entende rebaixamento, tá? Ó, eu tô falando eu acompanho as divisões, eu acompanho as divisões. Cara que não entende aguentaria. E na Série D, perderia um jogo aqui, outro ali também. Inclusive para os times Perderia. piauienses. Ó, Altos, os shots O fazem Altos chover. ia fazer barba, cabelo e bigode em cima dos Pirâmides. Certeza absoluta. Atlético Piauiense, então, nem se fala. Tá, baits à parte. né? Agora sim, uma coisa eu tenho falado, e eu venho falando isso desde o Mundial de Clubes, sobre a perspectiva real de um time brasileiro ser campeão do mundo ou intercontinental, porque ficou mudando o nome das coisas. Quando o Botafogo enfrentou o PSG, disseram, não dá para um brasileiro ganhar um grande europeu. O Botafogo ganhou. Foi uma zebra, não vai acontecer de novo. O Flamengo foi lá e meteu 3 cocos no Chelsea. O Chelsea não estava numa temporada muito boa, bacana. O Fluminense foi lá e venceu a Inter de Milão, vice-campeã do mundo. Por que era difícil vencer o Mundial? Porque você tinha que fazer isso em sequência. Você tinha que enfileirar gigantes europeus e aí é complicado mesmo. No Intercontinental, não. Você tem um jogo. Você pode fazer uma vez o que o Botafogo fez, o que o Flamengo fez e o que o Fluminense, esses 3 times fizeram no Mundial. Então, é palpável. É concreto. Dá pra Um PSG que imaginar. deve vir também desfalcado de peças importantes. É concreto. Se o Flamengo tiver foco, guardar energias, dá para conseguir. Não, A gente tem a contrafala dos treinadores, por exemplo, o Felipe Luiz dizendo que não conhece o Pirâmides. Do outro lado, o Luiz Henrique dizendo que prefere o Pirâmides do que o Flamengo. E aí, Cássio? mas assim, obviamente o Luiz Henrique vai conhecer o Flamengo Mas preferir o Pirâmide foi a inteligência e dele. a inteligência dele também. É um jogo jogado. Ele vai conhecer o Flamengo porque o Flamengo, Ele por já exemplo, conhece, o ele Flamengo, disse por que exemplo, conhece. ganhou. Lógico que O ele Flamengo, conhece. por exemplo, ganhou do Chelsea, que foi o time justamente que ele perdeu a final do Tava lá na do vitrine. Mundial, então ele sabe. E aí, eu acho assim, que essa postura do Felipe Luiz em relação a não conhecer o Pirâmides é, assim, exatamente, nariz empinado. Tá empinando o narizinho do rapaz, é hein? postura de, eu não sei, não acompanho ele, sendo que a obrigação dele é Postura saber. de europeu, né, Postura, Cássio? postura Postura de time europeizada, europeu, tá né? trazendo essa coisa pra gente, O é os caras que Flamengo chegam é lá. um time europeu que O joga Flamengo, no assim, Brasil. Pois é, assim, a gente tem... Acreditaram nisso. Obviamente, a gente é o melhor time do futebol É o Bayern de sul-americano. Munique. A gente é o time que, só perde pro Bayern de Munique na temporada. É o Bayern da América do É o Sul. Bayern da América do Sul. É o Real Madrid das Américas, na verdade, né? Porque ganha tudo, não perde nada. Aí, então assim, Quem é Pirâmide? eu acho que essa postura dele em relação ao Pirâmide já pode ser uma coisa ruim para esse jogo, assim. Você entrar com esse, pelo menos esse discurso de salto alto, mesmo você sabendo que sua equipe é melhor, não sei se é a distância que ele falou aqui de Série C, mas que é melhor, você não pode chegar dessa forma porque você passa um discurso para os atletas, talvez, de entrar relaxado, de entender que qualquer momento você vai poder ganhar, que o jogo de verdade é só o próximo, que você já está garantido. Sabe assim, eu acho que são certos discursos que podem atrapalhar, porque assim como é só um jogo pro Flamengo ganhar do PSG, é só um jogo do Pirâmides para ganhar do Flamengo também. Então, assim, isso pode acontecer também, não é impossível. A gente já viu diversas vezes nos últimos anos times brasileiros sendo eliminados por equipes que eram bem piores que eles, mas que aconteceu. Mas eu acho assim, falando se a final for Flamengo e PSG, eu concordo com o Monturil que a gente tem essa questão dos brasileiros que mostraram essa temporada, tivemos esses históricos recentes de que brasileiro consegue vencer sim de europeu. Só que, contexto, né? A gente tem que sempre dar o contexto. Fora o Fluminense, que realmente foi um jogo de quartas de final, oitavas de final, Flamengo e Botafogo pegaram PSG e Chelsea em períodos de fase de grupos, em que aquelas equipes eram os primeiros... Não, do PSG já era o segundo. O segundo jogo do PSG depois de ter amassado o Atlético de Madrid e o primeiro jogo do Flamengo contra o Chelsea, que inclusive Isso foi era campeão vantagem depois. pra eles? Não. E era uma vantagem por quê? Porque os europeus já não estavam querendo tanto ir para a competição, eles iam entender Mas sem como era querer, essa os caras meteram 4 no Atlético. Sem Não, querer. mas assim,
assim, é um confronto que, pelo amor de Deus, Atlético de Madrid e PSG... Mas, pelo amor de Deus, o Atlético de Madrid que nós Pois estamos é, falando. não, mas eu tô falando, calma. Deixa eu falar, eu tô falando aqui que o PSG... Não, Fala, calma fala, também. coração. O PSG, ao enfrentar o Atlético de Madrid, é uma postura de igual para igual. E aí encara o jogo de uma forma. Quando ele enfrenta o Botafogo, ele olha de baixo para cima. Ele olha de uma forma diferente. Então, assim, quando o Flamengo contra o Chelsea, eu não duvido mais que tenha sido a mesma postura do Chelsea. Até porque eles falaram antes do jogo que não, sei o que, uma grande equipe, mas vamos ver como é que vai ser. A gente nem queria estar aqui, algum jogador do Chelsea falando. E aí, então, eu acho que ao PSG, que já demonstrou que quer ser campeão do mundo, o Vitinha, por exemplo, jogador do PSG, falou que quer ser campeão do mundo. E depois de já ter conhecido o Flamengo... Acho que eles vêm com a mesma gana. Eu acho que vem com a gana maior do que veio Eu justamente... acho que a circunstância agora é melhor do que aquela do Mundial. Eu acho que assim, eu acho que esse momento, ele demonstra assim, que o PSG, ele vai vir com uma vontade muito maior de ganhar esse Mundial. mais desfalcado. Mais desfalcado, mas muito maior, porque é muito mais time do que o Flamengo, para ganhar esse Mundial, e vai vir com força total, porque ele quer ser campeão mundial, já foi o discurso dado por todos que estão lá. Querer o quê, Cássio? Mas tu acha que eles estão com a faca entre os dentes quando tá o Flamengo? Eu acho que eles querem. Não, assim, além do desfalque, sem vamos lá. Hakimi, sem Marquinhos, Dembélé voltando de contusão, Doué voltando de contusão. É um time que tá naturalmente esfacelado por contusões Assim, e que não tá com a time... faca entre os dentes, Cara, também como tá não o Flamengo. estamos falando de um time que tá Não se esqueça de Varadskhelia, tá viu? esfacelado. Ó, no sentido- dos mais Assim, tops que eu acho, só o Gui Varadskhelia cara, tá mas em ó, condição de jogo. analisando também o contexto do que é o jogo, do que as duas equipes se propõem, o poder de fogo do PSG Lógico, é mais time. é muito melhor do que o do Flamengo. Isso eu concordo. O Flamengo não cria tanta variedade O ofensiva. Flamengo tá querendo voltar já com o Pedro também. Mas o Pedro tá sem ritmo, por exemplo. né? Assim, vamos lá. O Flamengo não consegue criar variedades ofensivas se não for o Arrascaeta e um infiltrado ali Que tá esgotado do Bruno fisicamente. Henrique. E o Arrascaeta já jogou tantos jogos na temporada. E você tem um PSG do outro lado que ataca com Kvaratskhelia, com Doué, com o próprio Dembélé se entrar em campo. Assim, você tem um leque maior de jogadores que se propõem a fazer o gol. E eu acho, justamente, dado o contexto do Super Mundial ter sido esse ano, dessas equipes, inclusive o PSG, já ter perdido para um brasileiro e já saber o que esse Flamengo joga, porque conhece o Flamengo, vai chegar com a postura de querer ganhar esse Mundial. Eu acho que não vão dar colher de chá pro Flamengo, Não vão como dar deram colher pro de chá. Botafogo. Então eu acho que Isso aí eu acho. o jogo entre Flamengo e PSG não se compara em nada nesse momento com o jogo Botafogo e PSG. Porque eu acho que são contextos, Porque formas eles de querem encarar desmerecer tudo diferente. o que o Botafogo fez. Não, o Flamengo quer desmerecer o que o longe Botafogo disso, fez. não, longe disso. A gente Longe ficou brincando, disso. a gente ficou brincando com o Longe- Flamenguista, não, dizendo longe assim, disso. olha, o Cara, Botafogo ei, conseguiu, não. por que vocês não conseguem? Não, longe Eles disso. se incomodam Longe com essa disso, comparação. longe disso. Não, longe disso. É o narizinho Não, empinado não. do Felipe Luiz, é o Longe mesmo de todo disso. flamenguista. Longe É disso. isso mesmo. Eu acho que assim... Se nós conseguimos, a gente conseguiu mais do que o Botafogo Você não fez. precisa ter dois neurônios, você é vascaíno. Então, assim, você sabe como é o futebol, Uma você coisa é sabe. o golpe, E a gente, inclusive, falou disso ainda agora. Times mudam a postura de acordo com a decisão. Eu acho que o PSG diretamente numa final Se o Flamengo não vai jogar de uma forma conseguir, ele diferente. fez mais do que o Botafogo, porque o Botafogo pegou o Não, time numa mas assim, circunstância melhor, Oxe, não sei o quê. não. Tu discorda disso? Se o Flamengo ganhar a final do PSG, a final, Não, sendo afinal campeão é o mundial, título. Mas primeiro vencer não vai o ser maior. PSG, mas vencer o PSG é o mesmo PSG. Não, mas É o não mesmo PSG. Não, uma coisa é você vencer, por exemplo, o Real Madrid agora perdeu pro Manchester City. Tô dizendo. É a mesma postura do Real Madrid. Bastou eu o que é cutucar maior? que ele revelou a verdadeira Não, face. o que é maior? Por exemplo, o próprio Vasco venceu do Fluminense durante o Brasileirão. Se o Vasco perde pro Fluminense agora, o discurso vai ser qual? Pô, não encarou o jogo como deveria, era uma semifinal. Entendeu? A gente sabe que entra de formas diferentes em cada contexto, em cada jogo. Óbvio que o PSG vai entrar muito mais focado em vencer, em querer ser campeão, do que jogando ali a segunda rodada do Mundial, tendo ganhado de 3-0 do Atlético de Madrid. Ou você acha que a postura vai ser a Eu mesma? não vou mais comparar vocês com o Botafogo. Eu acho que isso ofendeu Não vocês. precisa comparar. Acho que não Isso tem ofendeu comparação. vocês. Eu vou comparar Não tem vocês com o comparação. Acho Botafogo. que são contextos diferentes. Vocês são diferentes do Botafogo. Lógico que é. Já entendi muito Dito longe. isso,